Hoje vim fazer um vídeo comentando alguns pontos e aspectos do É Assim Que Começa, que é a sequência e a aclamada sequência do livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Então esperem muitos spoilers. Se você não leu e não gosta de spoilers, corra desse vídeo, leia este livro e volte aqui, por isso salve este vídeo. Mas se você gosta de spoiler ou se já leu e tá aí com a leitura na cabeça, querendo muito discutir sobre, vem aqui para este vídeo. Gente, eu acabei de chegar em casa da faculdade, estou cansada, agora são 11h28 da noite e vim lendo no trem, no metrô aí, o Assim Que Começa. E tô na página 84, eu achei que nesse livro, nesse começo, né, nessa parte aqui, que eu li até agora, a Colleen Hoover, ela tá tentando trazer na narrativa dela uma retratação em alguns momentos de críticas que a internet toda, boa parte da crítica da internet contra o primeiro livro, né? É como se ela quisesse estar fazendo uma retratação em alguns pontos. Uma das principais críticas do livro É Assim Que Começa, que fala aí de violência doméstica, é o fato de não ter aviso de gatilho, né, para os leitores que vão começar a ler. Tem abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual. Então, nenhum tipo de aviso de gatilho. E também, eu senti falta também de até uma nota da editora, assim, de olha, se você passa por isso, ligue para 180, algo do tipo. E aí ela começou a colocar alguns elementos como esse na narrativa dela, neste livro aqui. Logo nas páginas iniciais, a Lily, ela tá fazendo bilhetinhos, assim, que ela coloca nas flores que as pessoas compram, porque ela tem a floricultura, né? E aí ela já fala, nossa, alguém mandou aqui um cartão pra uma pessoa pedindo desculpa, né? Será que eles têm uma relação de violência doméstica como a que eu tive? Será que ele tá pedindo perdão por isso? Meu Deus, se eu colocar aqui um aviso pra ela ligar pra uma emergência, enfim, um negócio desse tipo, eu falei, ah, safadinha. Coloca realmente este livro aqui e o Assim Que Acaba no pódio das vendas, no TikTok, todo mundo fala, todo mundo quer ler, é porque ele dá coisas simples pra gente quanto leitores, né? A gente quer ver a história, a gente quer saber tudo que tá acontecendo. Então, um dos elementos positivos que eu tenho achado é a repetição das cartas que a gente já soube, assim, já conheceu no primeiro livro, né? A Lily escrevia as cartas no diário, né, quando ela era mais nova, sobre o primeiro amor dela. E aí, quando ela já tá adulta, no primeiro livro, ela fica relendo essas cartas e a gente fica conhecendo o passado dela pela releitura dela dessas cartas. Só que aqui, essas cartas novamente estão sendo relidas, só que junto com o primeiro amor dela. Então a gente começa a ver novamente essa repetição de cartas, o que para alguns pode parecer, de novo isso, a gente já sabe. Só que agora é numa ótica de que a gente também gostaria de conhecer. E na verdade, descobrir a reação dele ao saber o que ela pensava dele na época, né? Então isso é super interessante, achei inteligente, achei que é um recurso que poucos autores utilizam. Comentem aqui se vocês conhecem livros que fazem isso, sabe, duas vezes. Em um livro continuação, repetir um elemento que já tinha no primeiro livro. Um dos pontos que eu senti de negativo no primeiro livro da Colleen é que ela dá muito elemento, muita descrição sobre um acontecimento, enquanto para outros ela deixa tão fraco, deixa tão sem sentido. Então, aqui nessas primeiras páginas, eu senti que a Lily estava em dois momentos. O primeiro era não querendo ficar com o Atlas por conta da posição que ela poderia se colocar ali na relação com Riley, né? Porque ele é pai da filha dela, precisa ainda ter interação. Então ela não queria por este motivo. Só que ela repentinamente muda quando começa a conversar com o Atlas, assim, durante a conversa com o Atlas, muda de opinião e quer se jogar na relação. E isso não é descrito com muitos elementos, não sei se posso dizer elementos cênicos, elementos da narrativa, assim. A Colleen não coloca muito o pensamento da Lily no momento que ela tem essa decisão. E eu digo isso porque eu acho que a Colleen, ela alimenta alguns momentos da narrativa e outros não. Por exemplo, eu tô numa página, 85, que do nada ela tá ali, os dois, né, o amor de infância da Lily e ela estão no carro e ele fala assim, e dou a seta, né, tipo assim, ele tá conversando com ela e ela descreve, dou a seta. E sei lá, isso é tão banal, eu não precisava saber que ele deu a seta, mas eu precisava saber o que levou a Lily, durante uma conversa com o Atlas, mudar completamente de opinião e se sentir mais à vontade pra se jogar na relação. Eu tenho sentido muito na Colleen que ela tem colocado várias vezes a separação, né, o momento que a mulher escolhe se separar, decide se separar do homem que tá abusando dela ali, como se fosse o grande passo, o primeiro passo, assim, em medidas de punição pra ele. Só que não, gente, isso é um primeiro passo pra se libertar deste vínculo
de vínculo de violência, mas eu sinto que ela coloca como se tivesse um grande peso na culpabilização. Então ela fala isso nas notas da autora no primeiro livro, no fim do primeiro livro, quando ela fala da mãe dela que sofria violência, conta um pouco do histórico, quando ela vai falar que o livro dela, né, o Assim que Acaba, não é sobre entretenimento, que é o livro que quer ali sim engajar a causa, falar um pouco mais sobre violência doméstica. Aí aqui já vem uma crítica, porque é a minha primeira impressão, tá, gente? Eu acho que eu vou fazer depois as impressões finais e posso voltar a alguma impressão que eu tive inicial aqui com vocês. Mas na página 83, o Atlas, ele fala que acha atraente, que é uma das coisas que ele mais admira numa pessoa, a leveza. E aí ele fala que na Lily, no caso, mesmo ela sofrendo essas violências, passando por tudo isso, descobrindo que tá grávida depois de, tipo, sofrer um puta abuso do cara que tá casada, que ele acha bonito, assim, bastante bacana ela levar isso com leveza e parecer, sempre dar um sorriso, assim. E eu achei isso para um livro que tá abordando violência doméstica, mesmo uma continuação de um livro que trata centralmente de violência doméstica, um pouco romantizado, sabe? Olha, finge o sorriso, né? Você passa por tudo isso, mas finge o sorriso. E se você surtar, talvez eu não goste menos de você. Então eu acho que eu senti isso, mas são as minhas primeiras... Gente, ó, aqui, ó, vai dar meia-noite, minha primeira impressão. Eu devo estar maluquíssima com algumas delas, mas depois eu volto pra falar se é isso mesmo que eu senti, tá bom? Tô aqui no horário de almoço e vim ler um pouquinho, né, do livro e quis compartilhar uma percepção com vocês. Porque eu tava achando que a Colleen tava colocando alguns personagens com umas falas bem estranhas aqui no contexto de violência doméstica, porque realmente, na vida real, as pessoas não são politicamente corretas, não falam as coisas certas, e enfim, a gente tem uma visão não tão correta por conta do problema que é estrutural, né? E aí eu achava que era intencional esses personagens falando umas coisas, né? Então a gente sempre tem essa questão, né? Isso não tá certo, ela não receber ninguém falando pra ela chamar a polícia. Mas é porque, na verdade, na vida real, poucas pessoas falam pra uma mulher denunciar e incentivam nesse sentido. Então eu usava muito desse artifício de achar que a Colleen fazia isso de forma proposital. Mas eu estou começando a desconfiar que, na verdade, ela tem umas visões estranhas e coloca personagens não propositalmente falando umas coisas estranhas, como o Atlas tem feito um pouco. Uma das coisas que eu tenho refletido é uma conversa que o Marshall teve com a Lily depois que o Riley ele chama a Lily pra conversar, porque ele tá muito putinho, como sempre, né? E aí ele e a Lily conversam, ele na verdade não conversa, né? Ele só tem ataques de raiva. E a Lily fica muito triste, né? Fica assustada, ela chora. E aí ela senta e o Marshall, que é o marido da Alyssa, melhor amigo da Lily, vê a Lily chorando, senta com ela pra conversar, pra aconselhar, pra confortar, enfim. Só que ele não sabe muito o que dizer pra ela. Ele começa falando, tipo, minha esposa me traiu. Mesmo que ela me traiu, eu não tive vontade de agredir ela. E quando eu começo a imaginar o Riley te batendo, né, ele tá falando várias coisas e eu tô destacando algumas coisas que mais ficaram na minha cabeça. Aí ele fala, mas quando eu penso no Riley te batendo, tipo, cara, você pensa nisso? Quando eu penso nisso, eu não consigo imaginar por que ele faz isso. Ele é uma das pessoas que eu mais amo, eu não consigo perdoá-lo por fazer isso. Eu acho que você tomou a decisão certa, Lily. Essa sensação, ela fica realmente com a sensação de aprovação dele. Tipo, o Marshall me disse que eu fiz as coisas certas. Ela fala, nossa, parece que agora eu tô voando, porque um fardo saiu das minhas costas. E aí eles fazem umas piadinhas de descontração, e aí acaba a conversa e viram um capítulo, sabe? De uma forma jogada e estranha. Ele realmente começa a conversa assim, a Alyssa me traiu. Enquanto eu ainda termino aqui de me maquiar, eu queria compartilhar outra sensação que eu também tive lendo este livro. Porque na primeira página do livro, a autora vai falar que ela quer que o Atlas e a Lily finalmente tenham uma história leve, por isso que ela vai proporcionar para nós leitores. Ela quer proporcionar pra gente uma experiência mais leve. Até aí, tudo bem, beleza. Só que eu senti, bem coisa de pessoa que faz trabalho acadêmico mesmo. Sabe quando você põe um Ctrl F e busca todas as vezes que a pessoa cita a palavra leve no texto? E aí eu senti 4 momentos, né? Eu consegui ver 4 momentos no livro em que, novamente, aquela minha primeira crítica à fala do Atlas reaparecem. Porque
É assim, o Atlas, a primeira vez que aparece falando sobre leveza, ele fala que a coisa que ele mais gosta na Lily é a leveza, porque mesmo em momentos que ela passou, mesmo quando ela descobriu que estava grávida, no dia que estava lá no hospital, aquele caos todo, ela conseguia botar um sorriso no rosto. E eu achei isso estranho naquele momento, como eu já vim trazendo aqui pra vocês. E aí depois, a Lily fala a mesma coisa do Atlas de uma forma diferente. Ela fala, e a gente junto, nos momentos mais ruins da nossa vida, a gente se fortalece muito junto e as coisas ficam mais leves, as coisas ficam, a gente ri, enfim, se diverte nesses momentos, mesmo sendo momentos ruins, né? Falando ali sobre a relação deles dois, e não como o Atlas estava falando só daquilo que ele gosta na Lily, que eu achei que era o problema. Ele falar que na Lily ele gostava de... E aí ele dá o exemplo, por exemplo, ela sofreu todo esse negócio de violência doméstica, mas foi capaz de ser leve. Aquilo ficou estranho naquele contexto. Só que depois, novamente, de novo, surge outro momento como esse. Quando o Riley, ele tá levando o irmão dele, o Josh, pra ver o Tim, que é o pai do Josh, ele fala novamente o mesmo comentário. Nossa, esse cabeçudo, esse menino aqui, meu irmão, mesmo no momento que ele poderia só ficar melancólico, ele tá fazendo piada, né? Que o irmão dele bate a mão no capô do carro e fala, bora. Tipo assim, a criança de 12 anos acabou de descobrir que o pai é um merda e que não, né? Que o sonho dele era ficar lá com o pai. E aí ele finalmente diz que, não, eu não quero ficar com meu pai agora, eu entendo o que você quis dizer, Atlas, ele é um merda mesmo, vamos embora. E ele fala, nossa, um menino deste tamanho consegue levar esse momento com leveza. Aí eu fiquei pensando, caracas, você proporcionar leveza para os leitores você tratar de assuntos muito delicados e que na vida real poderiam ser... A probabilidade de acontecer outras coisas é muito maior do que o menino só, tipo, fazer uma piadinha, vamos embora, esse meu pai é um merda. Tipo, o menino há 2 segundos atrás queria muito ficar com o pai, sabe? E o Atlas falou ali uns 2 minutozinhos de coisas e o menino mudou de ideia e botou um sorriso no rosto. Então eu critiquei realmente, veementemente, essa forma como a Colleen tá conduzindo esse livro de forma mais leve. Eu acho que realmente ela consegue atropelar as coisas e ficam meio que fora da realidade. Ok, em algum lugar do mundo pode ser que aconteça isso, sabe? Tipo, ela colocou lá o amiguinho do Atlas apaixonado por outro menino, né? O terapeuta do Atlas, que tem 12 anos. E também não elaborou mais sobre aquele ponto na história. E eu pelo menos, queria muito conhecer esse ponto da história. E eu tenho mais um momento como esse. Quando o Riley, ele está lá almoçando na casa da irmã dele, com o cunhado dele, e a Lily chega, porque ela queria, na verdade, ter essa conversa séria com ele, junto com os familiares, para ela não se sentir coagida, como o Riley sempre faz quando eles estão sozinhos, tendo uma discussão. Acontece mais um desses eventos. Eles têm uma conversa muito rápida, narrada ali no livro. Eu acho que toda a discussão que a Colleen põe, ela sempre põe muito rapidinha. Um lado da Bianca gosta, porque quer acabar logo o livro e não quer ficar lendo tanta coisa. Por outro lado, eu acho que poderia ter mais detalhes. Mas aí o Riley vai ouvir ali o que a Lily tem a dizer. Ela diz, né, que quer que ele faça um curso para controlar a raiva dele e afins. E aí o Riley fica bravo, eles discutem ali em família. Depois que acaba essa discussão, a Lily vai falar pra Alyssa, que é a melhor amiga dela. Ele fala, nossa, não sei o que faria sem o apoio de vocês, né? Aí a Alyssa fala descontraidamente, você seria triste, Lily? E aí elas riem, tipo, dessa fala da Alyssa. E enfim, provavelmente vão ter ali um almocinho feliz. E tá vendo? É um padrão que se confirma. Aí, a Colleen, ela sempre termina as discussões muito rapidamente. Eu sinto isso. E sempre com essa piadinha no final. Tipo, mó caos e ela dá uma piadinha no final. Enfim, eu tô gostando do livro. Apesar de estar criticando toda hora. Tem uma página, que é essa aqui. No último parágrafo ali ele fala, mas ele tem, né, o Riley tem o direito de ficar bravo com isso na minha vida, porque impacta também a filha dele, né, que a gente tem juntos. E aí ela coloca direito em itálico, dando a entender como se fosse um aspas, né. Não, ele não tem esse direito, né, mas ela diz ali, mas ela na verdade está equivocada de dizer isso. Eu senti como se o itálico fosse um jeito aqui do livro, da editora ou da Colleen destacar uma coisa assim,
assim, olha, ele não tem esse direito, pra deixar evidente pra leitora, pro leitor ver que é bom entender de outra forma. Mas depois eu vi várias palavras em itálico, e aí eu já não sei se foi proposital mesmo aquele itálico como uma aspas, sabe? Vai nesse parágrafo e vê o que você sente sobre isso também. Terminei o livro. E a sensação final, porque eu acho que eu já falei muito, é a seguinte: é horrível? Não é. É maravilhoso? Também não é. Precisava? Acho que não. Eu acho que esse jeitinho dela correr muito com os assuntos, colocar alguns elementos que eu acho que poderiam ser mais explorados, ou que são explorados em um momento em que outros não são explorados, me entedia um pouco em relação à escrita da Colleen. Eu acho que eu gosto muito do enredo e quero saber a história, tanto que eu li o livro, né? Não vou ser hipócrita aqui. Eu li o livro, queria saber mais sobre a Lily. Eu acho que desse ponto de vista valeu a continuação. Mas assim, se é pra fazer uma continuação com uns elementos meio que de retratação que você não trouxe no primeiro livro, que era onde a centralidade era mais em relação à violência doméstica, eu acho que aí mostra assim, de certa forma ela peca, né, a autora. Por que eu tô dizendo isso? Além dos momentos que eu citei lá no começo, que parece que a Colleen tá colocando essas retratações de críticas, eu senti que no momento, quando a Lily tá fazendo a mudança dela, e dando aquelas coisas para e mulheres em situação de violência doméstica que estão em centros de acolhimento e essas coisas, ela vai fazer a doação das coisas dela para esse lugar. E aí eu sinto que, tipo, nossa, muito legal, mas eu queria também disso no primeiro livro, e não só aqui, como ela também fez no começo. Eu sinto que também é uma mudança de mentalidade que a personagem exige para este livro, porque a Lily, ela tá, assim, crescendo muito, né? Se deixando, se permitindo, por exemplo, a viver um amor, que eu acho que é uma coisa muito legal aqui desse livro, essa evolução da Lily. Não sei se a Colleen, ela quer retratar essa evolução e sabe fazer isso muito bem, mas a minha percepção como leitora e até a minha mudança dos fatos literários como leitora, porque é isso, eu leio, eu já crio coisas na minha cabeça. Então a minha interpretação é essa, a autora não deixa claro se é, mas eu quis ver um crescimento da Lily. E o último ponto que eu acho que eu preciso falar da minha decepção com Ai, quando você vai casar, o discurso, os votos do Atlas. Gente, que coisa feia foi aquela. Sério, é o que eu falo. Eu acho que a Colleen, ela se perde na personagem e ela tem ápices de leitura das descrições. E eu acho que ali, eu não sei se ela entregou tudo que ela tinha pra entregar. Não sei se vocês têm outro entendimento. Eu acho que todo mundo tem, né, diferentes entendimentos. Mas foi isso que eu entendi desta obra. Gente, um beijo, obrigada por ficar até aqui. E até o próximo.